O governo tenta aprovar uma PEC que proíbe militares da ativa de concorrerem às eleições. Eles precisariam ir para a reserva caso a proposta seja aprovada. Sobre isso, a gente conversa agora com os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que é vice-líder do governo no Congresso, e com o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, vice-líder do PL na Câmara. Muito obrigado à presença dos dois deputados aqui conosco na CNN. Deputado Zaratini, a pergunta que eu farei ao senhor, a mesma também ao capitão. Um projeto como esse, se aprovado, pode trazer, na sua avaliação, que tipo de vantagem ao eleitor? Ou é indiferente? Trata de trazer uma vantagem ao eleitor propriamente dito. Trata de trazer uma vantagem para a democracia brasileira. Porque nós precisamos dar o tratamento às Forças Armadas, o mesmo tratamento que é dado às outras carreiras de Estado. Então, por exemplo, juízes, promotores, quando querem se candidatar a qualquer cargo eletivo, eles devem sair da carreira, abandonar a carreira. E nós defendemos que a mesma coisa deva servir também para cargos civis. Então, necessariamente, se o militar desejar, for convidado para ocupar um cargo civil, ele também deveria deixar a carreira militar, assim como acontece com juízes, com promotores. Todo mundo se lembra que o juiz Sérgio Moro deixou a carreira de juiz para ser, então, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, o que nós pretendemos com isso é garantir esse mesmo funcionamento. A proposta do governo é uma proposta que a gente acha bastante enxuta. Nós defendemos uma ampliação, inclusive com a rediscussão global do artigo 142, que trata do papel das Forças Armadas, revendo as chamadas operações de garantia da lei e da ordem, para que exatamente as Forças Armadas se afastem da política. Nós não temos nada contra que um militar, como o Alberto Neto, possa ser candidato, possa ser deputado, mas, ao mesmo tempo, a gente deve exigir que, ao fazer isso, ele saia da carreira militar e, consequentemente, a política não entre nos quartéis. Deputado, capitão, por favor. Eu só vejo desvantagem para o eleitor, porque nós vamos estar restringindo uma categoria que são os militares. Tem que deixar claro que não vêm de Marte, eles vêm da sociedade. E a beleza da democracia é isso, você ter essa diversidade no Congresso. Imagina, se a gente coloca uma trava dessa, que o militar, para concorrer às eleições, precise pedir baixa na carreira militar, sem a garantia que vai ser eleito ou não. Então ele coloca já a sua família em risco. Lembrando que a maioria dos militares tem um salário muito baixo, diferente de juízes, diferente de promotores. Eles não têm um poder de influenciar decisões judiciárias, como foi o caso citado do juiz Sérgio Moro, do Ministério Público, do deputado, ex-deputado agora, que foi cassado injustamente, do deputado Deltan Dallagnol. Os militares não têm esse poder, mas é muito importante para a democracia a gente trazer alguém que tem essa experiência de segurança pública, essa experiência na carreira de segurança para o ambiente democrático, para influenciar no nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. Essa expertise no Congresso é extremamente importante. Então, quando você coloca uma trava dessa, você praticamente está impedindo de militares de carreira ingressarem, por terem esse reconhecimento na sociedade pelo bom trabalho realizado, fazer parte do processo democrático. Se fosse assim, por exemplo, Jairo, se um secretário de Estado que concorre às eleições, ele tem todo o poderio da máquina ali, e mesmo assim, de maneira talvez até desproporcional, e ele concorre às eleições do mesmo jeito. Então fica muito claro que esse governo voltou com um coração não cheio de amor, mas cheio de vingança contra os promotores e contra os militares. É importante a gente fazer aqui um adendo de que a presença de militares na política no Brasil só acontece desde que o Brasil é Brasil, 1822 para frente, né? A gente teve o primeiro presidente do Brasil, era um militar, e o penúltimo também. Isso se estendeu por diversos outros momentos ao longo da história. A pergunta que eu faço é a seguinte, o senhor até citou o exemplo do secretário de Segurança Pública, eu vou estender um pouco mais.
Uma discussão como essa não ampliaria também a necessidade do afastamento ou até num período de distanciamento do serviço de outros servidores públicos que não somente os militares? O senhor acha que isso poderia acontecer e, se acontecer, seria necessário, deputado Zaratini? Olha, de fato existem propostas tramitando no Congresso, uma delas já está no Senado, já foi votada pela Câmara, que prevê uma mudança no tempo de afastamento das chamadas carreiras de Estado. Então, que o militar, o promotor, o juiz, né, o delegado, eles deveriam se afastar anteriormente ao prazo que os demais funcionários públicos se afastam, né? Então, é uma proposta, foi votada pela Câmara, está lá no Senado aguardando a decisão. Acho que isso não vai ser votado esse ano, mas o que está se falando aqui é uma coisa diferente, né? O que nós estamos discutindo aqui é exatamente que o militar, ao se candidatar, ele obrigatoriamente deve se filiar a um partido político. E se ele não for eleito e retornar para o quartel, retornar para a sua atividade militar, ele vai exatamente procurar fazer proselitismo, atividade política dentro dos quartéis. E o quartel não é lugar para política, o quartel é um lugar de defesa do Estado brasileiro, de defesa do país, da nossa soberania. Então ele tem que se preocupar com isso. Então por isso que nós defendemos essa ideia, né? Defendemos a ideia de que o afastamento da política, dos quartéis é necessário. Inclusive, nós não estamos aqui em forma nenhuma proibindo que o militar traga a sua experiência para o Congresso através da sua candidatura. Mas, ao fazer a sua candidatura, ele deve fazer uma opção de vida. Essa opção é continuar com a carreira militar ou ingressar na carreira política, porque as coisas não podem se misturar da mesma forma que os juízes e os promotores, que, ao se candidatar, eles automaticamente se vinculam a um partido, a uma visão política, e isso deve ser repudiado pela sociedade brasileira no nosso modo de ver. Deputado Alberto Neto, isso pode estender essa discussão para outras categorias do serviço público, na sua opinião? Jairo, nós discutimos isso na legislatura passada, no código, aprovando um novo Código Eleitoral, e inclusive o Congresso decidiu tirar os militares, inclusive tiramos os militares, os policiais militares, dessa já foi derrotado na legislatura passada isso, mas mesmo assim o governo, com esse revanchismo, quer novamente trazer essa discussão. Só para lembrar para a população que está nos ouvindo, hoje o que acontece? O militar que tem acima de 10 anos de militarismo, ele pode se candidatar, então ele se afasta 6 meses antes, e aí se filiam, ele não pode nem ter filiação partidária, ele se filia a um partido para poder concorrer a uma eleição. Se ele tiver menos de 10 anos, se ele, ao concorrer a uma eleição, ele já está automaticamente excluído das fileiras das Forças Armadas ou da Polícia Militar. É assim, ou do Bombeiro Militar, é assim que está escrito na nossa Constituição. Se você colocar um tempo, ele precisa ser excluído, independente do tempo de serviço, não sei, está discutindo agora os 2 anos, mas em torno de 2 anos, por exemplo, ele não vai ter condições de sustentar a sua família, de seguir, porque uma carreira política ela só começa no momento que você é eleito. Se você não é eleito, como é que você vai ter condições de ter a sua vida normal? Nós estamos falando de policiais militares, nós estamos falando de bombeiros militares, das Forças Armadas. Não é uma carreira como uma de um juiz, de um promotor, são carreiras completamente diferentes, a gente tem que deixar claro isso. E é importante a quantidade de militares que nós temos no Brasil, trazer esses militares para a política só trouxe bem para o parlamento. Bem, eu quero aproveitar um exemplo prático que a gente viu, inclusive nas últimas eleições. E queria saber se, da opinião de vocês, isso não torna os militares e os coloca numa situação desproporcional a outras pessoas. Eu vou explicar. A gente viu que muitos militares se elegeram utilizando o seu trabalho realizado nas forças de segurança. O policial militar vai lá, dá entrevista, fica famoso na internet e, baseado nessa situação, acaba sendo eleito. Diante desse cenário,
ele não está numa situação desproporcional, uma vez que os demais não têm um poder da corporação, da força de segurança, ou até a própria corporação para poder falar com os seus companheiros de farda e, consequentemente, até com os familiares, que a gente sabe que isso é bastante comum no ambiente político que é relacionado a militares? Deputado Zaratini. Olha, evidentemente que o fato de uma pessoa atuar através de um órgão de segurança, ganhar uma certa projeção pela sua atuação nesse órgão, é uma vantagem. É uma vantagem que o coloca na frente de outros, eventualmente, né? Se ele tiver uma boa atuação, se ele combater o crime, se ele aparecer muitas vezes como paladino da segurança, paladino da justiça. Isso, no meu modo de ver, não é nenhum problema. Isso aí é uma vantagem que ele tem na disputa eleitoral, como outros podem ter vantagem, sendo líder empresarial, líder sindical, ou o que for. O fato que a gente acha que é ruim, não é isso não. Isso ele pode e deve usar, cada um usa as suas vantagens, né? a sua biografia. Mas o que é desvantajoso para o Estado brasileiro e para a democracia brasileira é ele, não sendo eleito, ele voltar para a sua carreira militar e continuar fazendo política. Isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque introduz a política dentro de uma força armada que tem poder. Você citou, na sua pergunta anterior, as inúmeras vezes em que houve intervenção militar na política brasileira. Isso é muito ruim. Em qualquer outro país do mundo, os militares se afastam da vida militar quando vão para a política. Isso é em qualquer lugar. Aqui no Brasil que é diferente. E quero lembrar, em março de 64, o então Marechal Castelo Branco, quando fez a reforma militar, ele pretendia exatamente isso. Naquela época ele não conseguiu. Ele não conseguiu afastar os militares da política, só nos casos em que o militar ganhava a eleição. Quando perdia, não. Mas o próprio Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro ditador militar de 64, pretendia isso, não conseguiu. Agora nós temos oportunidade de voltar a discutir e, com certeza, aprovar essa proposta. Deputado, por favor, sua opinião. Eu estou vendo a preocupação do deputado Carlos Zaratini em relação à hierarquia e disciplina. A volta, depois que o militar se candidata, e ele perde a eleição e ele volta aos quartéis. Nós temos o Estatuto dos Militares. Nós temos um Código de Processo Penal Militar. Nós temos um Código Penal Militar. Nós temos uma legislação talvez a mais rigorosa dentro dos servidores do nosso Brasil. Logo, os comandantes, tanto das Forças Armadas, como da Polícia Militar, como do Bombeiro Militar, jamais vão permitir uma quebra de hierarquia e disciplina. Nós temos um estatuto para isso. Por isso que existe a legislação. Se alguém comete algum delito, nós temos uma legislação para ir lá e punir aquele militar que está querendo colocar a quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Logo, isso, para mim, é uma justificativa muito frágil, mas, ao meu ver, fica muito claro, é a perseguição desse governo em relação aos militares. Eu agradeço a opinião de ambos. Conversamos com os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que é vice-líder do governo no Congresso, e com o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, vice-líder do PL na Câmara. Obrigado e um bom dia aos senhores. Bom dia.